Muito boa noite, sejam todos bem-vindos nessa noite de quinta-feira, uma noite muito linda, muito abençoada, tô muito feliz. Já vou contar para vocês o motivo dessa minha felicidade, mas antes eu quero te dizer que eu sou a Valéria e que eu tô aqui para ensinar profissionais de moda e amantes de moda a dominarem a modelagem plana. Hoje a gente vai falar de macacão, tá? Eu resolvi entrar aqui, né? Do nada, não tinha avisado nem ali nos meus stories, né? Que eu entraria aqui. Mas achei bem importante, me veio esse tema, eu queria fazer uma live hoje. Então eu vou trazer aqui um tema muito importante, que é sobre macacão, tá? Mas eu quero te falar, então, o motivo da minha felicidade, antes da gente entrar nessa parte técnica, né? Porque hoje à tarde, finalmente, deu tudo certo e eu pude divulgar para vocês o meu evento que vai acontecer na quinta-feira que vem, dia 7 de abril, às 8 horas. É um evento totalmente online, totalmente gratuito, onde eu vou te ensinar a dominar a modelagem. Aqui nas nossas lives, né, é um tempo muito curto, onde a gente tem que trabalhar uma coisa específica, né? Como hoje a gente vai trabalhar macacão, então tem outro dia que a gente trabalha prega, outro dia a gente faz uma interpretação da peça, cada dia a gente faz uma coisa. E não tem como a gente entender realmente, né, como que funciona a interpretação de modelagem, que é o que eu quero te ensinar nesse workshop do meu evento que vai acontecer na quinta-feira que vem. Eu quero te apresentar o meu método, então, e como que tu pode aplicar para desenvolver qualquer peça. Porque eu sei, eu já tive aí também, e eu sei que a gente tem dificuldade de interpretar, olhar para um desenho e saber o que precisa ser feito, onde que tem que alterar no molde, né? Se é folga, margem de costura, sentido de cortar, tudo isso deixa a gente muito inseguro, com muitas possibilidades do que pode ser feito. Então, quando tu entende por que o molde é feito daquele jeito, né, fica muito mais fácil. E eu quero te mostrar, então, nesse workshop, como dominar essa modelagem, tá? Como perder o medo e investir em qualquer peça, conseguir desenvolver qualquer peça, fazer qualquer interpretação, tá? Então, tá feito o meu convite, ali na minha bio tem o link de inscrição, é só clicar ali, coloca o teu e-mail e participa na quinta-feira. Já deixa aí livre a tua noite, porque às 8 horas é o nosso encontro. Eu tenho certeza que vai fazer muita diferença, eu vou te surpreender. Tem muita coisa, eu tô preparando há muito tempo essa data, então assim, tô fazendo com todo o meu carinho e realmente pensando, né, nessas necessidades, nas dificuldades que vocês têm com a modelagem, porque eu quero aqui facilitar, descomplicar, fazer com que realmente aconteça, né? Que vocês parem de pensar que não é possível fazer essa roupa, que eu tenho dificuldade, como que faz, né? Tá passando perrengue, até dentro do próprio trabalho, né? Se você tem o seu negócio também, se vê limitado muitas vezes. Então, a minha intenção aqui é te ajudar a construir qualquer peça, tá? Então, feito o meu convite, vai ali na minha bio, conhece mais sobre o evento e qualquer coisa eu tô disponível para tirar as tuas dúvidas. E hoje, então, vamos falar aqui, né, de macacão, que me veio muito esse tema e olha, eu ainda não tinha falado sobre isso, a gente já fez algumas interpretações, mas eu não tinha falado nada específico sobre esse tema e eu quero te dizer por que é importante. Eu quero te trazer aqui uma folga, tá? A gente vai chamar ela de folga, que a gente coloca no macacão, né? Para ter mais vestibilidade, para ter mais conforto. E essa folga nunca é falada. Sabe aquele tipo de coisa assim que fica subentendido, né? E aí que tá essa dificuldade da modelagem, né? Porque às vezes é uma coisa assim que, o macacão é assim que se faz. Mas e aí? Aí quando vai dar ruim, não serve, não fica bom, a gente não sabe por quê. Porque a gente desconhece o que tá lá por trás, lá no início da modelagem, né? Então eu quero te falar dessa folga que precisa existir no macacão. Troquei macacão por manequim. Então eu quero te falar dessa folga que precisa, senão o teu macacão não vai existir. Ele não vai ser confortável, tá? Ele não vai vestir.
A grande dificuldade das pessoas de fazer macacão é exatamente essa. Consideram uma peça muito difícil de fazer, uma peça muito complicada de ajustar no corpo inteiro. Porque o que acontece? Quando a gente trabalha parte de cima, então eu tenho que me preocupar com a parte de cima. Eu vou olhar para os volumes que eu tenho na parte superior. Quando eu vou trabalhar com calça, com saia, com shorts, né, eu tô olhando para a parte inferior. Então eu me preocupo com o volume, né, do quadril, do bumbum, outros volumes. E o macacão, a gente trabalha os dois juntos, parte superior e parte inferior. Então é sim uma peça mais complexa, tá? Mas o que acontece? No momento da interpretação, é a mesma coisa, é o mesmo jeito de se trabalhar. É a mesma condição de olhar para prega, para franzido, para volume, para folga, para recorte. É a mesma coisa. Só tem um detalhezinho que faz toda a diferença e que é o que transforma ele em macacão. Que é essa folga que nunca ninguém fala, que é essa coisa que fica escondida, que fica subentendida e que se a gente não fala dela, ninguém sabe e dá errado. E aí a gente fica alimentando essa história de que macacão é uma peça difícil, de que macacão não tem como se ajustar, de que macacão não serve, de que macacão não veste bem, né? Então eu quero te falar dessa folga que ninguém fala, tá? Que folga é essa, Valéria? É uma folga que a gente coloca entre a parte superior e a parte inferior. O que é isso? Vamos olhar aqui pro quadro. Vamos imaginar que a gente tem a nossa blusa aqui, tá? Tenho a minha blusa. Antes de começar a calça, eu preciso colocar uma folga aqui, ó. E aí sim eu começo a minha calça. Ninguém fala dessa folga aqui. Porque a princípio, eu já tenho a minha base de cima que tá ok. Tenho a minha base de baixo que tá ok. Então, o que as pessoas acham? Que é só juntar uma com a outra. Só que não. Não vai dar certo. Por quê? Porque quando a gente faz a base da blusa, a gente faz ela pensando em finalizar até a cintura. Se ela vai finalizar na cintura, significa que eu não tenho nada puxando nem para baixo, nem para cima. E quando a gente faz a base da calça ou da saia, é a mesma coisa. Ela começa na cintura e eu não tenho outra coisa puxando para cima. Então, é muito diferente a gente pensar, né, fazer esse raciocínio com as peças separadas. Estou trabalhando blusa, estou trabalhando calça ou saia, do que a gente pensar nelas juntas, tá? Então, essa folga que ninguém fala é o que realmente vai fazer tu trabalhar um macacão. Se tu só juntar a parte de cima com parte de baixo, vai dar ruim. A gente precisa incluir essa folga aqui, tá? Então, eu tô chamando de folga, tá? Mas que fique claro, não é aquelas folgas, né? Eu até fiz um reels esses dias aqui falando sobre folga de vestibilidade. Então, depois vocês vão ter que, conforme o modelo de vocês vão ter que incluir essa folga de vestibilidade a mais, né? Tanto nas laterais quanto em comprimento. Essa folga aqui que eu tô trazendo para vocês é uma folga que vai fazer o macacão existir. Sem ela, essa peça não entra. Ou entra, mas a gente fica assim, ó. Tá? Que a gente vai falar dos problemas aqui, caso não coloque essa folga. Então, é uma folga necessária para essa peça existir. Além, então, né, do estilo. Quando eu tiver com o meu desenho na mão, eu tô vendo, é uma peça justa, é uma peça folgada, aí eu vou acrescentando essas folgas, tá? A mais. Além dessa, essa aqui vai possibilitar que a tua peça exista, tá? Agora, então, falando sobre isso, né, é importante lembrar que isso aqui, ó, vocês vão colocar, como eu falei, é para a peça existir. Então, não interessa se a tua peça é justa ou se ela é folgada. Essa folga, que ninguém fala dela, ela tem que existir.
Mesmo que a tua peça seja justa, mesmo que o teu tecido tenha elasticidade, essa folga tem que existir, tá? Então, né, quando a gente fala do modelar, é um modelo amplo, eu vou estar colocando folga mais para as laterais, né? Ou também vou estar colocando no sentido do comprimento, mas eu vou mexer em posições diferentes. Eu vou, né, descer o gancho, eu vou subir o ombro, tá? Eu posso mexer também na parte da cintura, mas essa aqui tem que existir independente do estilo, independente da tua matéria-prima. É uma condição para juntar parte de cima com parte de baixo. Sempre lembra disso, tá? Senão a peça não vai ter como existir, ela não vai funcionar legal. Então, por que é importante, né? Colocar, para que a gente consiga juntar. Voltando ali do início, né? Se eu tenho só uma blusa, eu não tenho nada puxando essa peça para baixo. Ela parou aqui. E se eu tenho uma parte de baixo, eu também não tenho nada puxando para cima. Então, por isso que é importante a gente colocar aqui, tá? A gente deve fazer isso, então, para trazer conforto para essa peça, para ela existir com conforto. Se agora eu vou ter uma parte de baixo grudada nessa parte de cima, o que acontece? Ela vai ficar puxando, né, lá para baixo. Ou então, conforme a gente se movimenta, a gente vai puxar para cima. Essa folga aqui, ó, é o que vai possibilitar esse movimento, esse conforto mínimo. Porque eu não posso ficar assim, né? Porque a peça tá puxando lá para baixo. E não posso fazer assim também, porque a peça vai entrar no meu corpo. Como é muito, muito, muito comum. Gente, quem nunca viu, tá? Um macacão que fica entrando na frente e atrás. É o que mais se vê. E é um erro, assim, que não dá. O que significa quando a gente vê essa peça assim? Que tá faltando folga. Tá faltando essa medida necessária para existir um macacão. Valéria, eu vou ter costura na minha cintura. Vai colocar essa folga igual. Aí a minha peça inteira não tem costura. Eu vou colocar essa folga igual lá no meio do meu molde. É uma folga para existir um macacão, para possibilitar de eu ter um conforto mínimo, conseguir me movimentar, tá? O que vai acontecer? Se a gente coloca então essa folga, a gente consegue se movimentar tranquilamente. Eu consigo sentar, um movimento básico. Eu vou conseguir sentar. Analisem isso, né? Só com uma calça. Pensa só na calça. Mesmo que eu não tenha nada, né, preso na minha calça. Quando a gente senta, o volume do bumbum projeta essa peça para trás. E quando ele projeta para trás, ele puxa o tecido. Por isso que o gancho é assim, né? Porque ele puxa o tecido para preencher o bumbum que tá aqui, ó. E a peça acompanha lá para dentro, tá? Então, o que acontece? Quando ele puxa, é muito normal que essa parte aqui, ó, desça um pouquinho. Porque ele tá puxando lá. E aí, veja bem, é normal puxar um pouquinho. Não pode ficar amplo, né? Aparecendo o cofre. Daí é um erro de gancho na calça, tá? Mas é normal que ela desça um pouco, porque esse tecido tá sendo exigido aqui pro volume do meu bumbum. Então, se ela desce, imagina quando tem um macacão, que eu tenho um tecido grudado aqui, que tá costurado nessa parte de cima. Ele vai repuxar lá pra trás. Ele vai puxar tudo, né, lá pra trás. E aí, se eu não tenho essa folga, o que acontece? A costura do gancho fica entrando, eu fico com o meu ombro duro, né, porque não tem uma condição mínima.
Então, por que a gente tem que investir nisso? Por que a gente tem que colocar essa folga? Para essa peça existir. Senão, não é um macacão. Não tem como ser um macacão. Não tem como trazer conforto. Essa peça pode entrar, mas ela vai entrar assim, ó. Né? Não se mexa, porque ela tá no limite. Por que tá no limite? Porque foi projetada para uma blusa acabar na cintura e para a calça começar aqui. Não foi projetada para ter esse movimento. Tá? Então essa folga é preciso por causa disso. Se eu não coloco, eu não entro nessa peça, ou eu não consigo sentar, ou essa peça vai, eu sento, né, não me mexo, essa peça vai ficar entrando, e são todos erros de modelagem. Agora, a medida que a gente vai colocar aqui vai depender. O que eu sugiro para vocês? No mínimo, mas assim, no mínimo, 2 centímetros. No mínimo, do mínimo, do mínimo. O que vai acabar mudando? Conforme o tecido de você, se tem elasticidade, se não tem. Se é um tecido que tem mais elasticidade, então talvez 2, 3 centímetros vai ser suficiente. Se é um tecido que não tem nada de elasticidade, talvez vocês precisam colocar 3, 4, 5 centímetros aqui. E se for uma peça ampla, né, onde esse gancho é um gancho mais caído, mais rebaixado, vai aumentar essa folga, porque daí precisa descer, tá? Então, essa folga a gente coloca independente da peça ser justa ou folgada, independente do tecido ter elasticidade ou não, é uma folga necessária para a peça existir, para ter o conforto mínimo, para eu conseguir sentar, para essa peça não ficar entrando no meu corpo, não ser algo que incomoda. É um conforto mínimo. A gente não tá, essa folga não significa estilo da peça, significa conforto, significa razão para existir o macacão, tá? É isso que significa essa folga aqui. Vamos lá. Se eu não fizer, então, não vou conseguir sentar, não vou ter conforto. Quando que a gente vai fazer essa folga aqui? Lá na nossa base, antes de começar a interpretação. Então, imaginem que o modelo de vocês tenha... Deixa eu apagar aqui. Imagina que o modelo de vocês tenha costura na cintura, tá? Como é que vocês vão fazer? Vocês vão dividir essa folga, metade para a parte de cima, metade para a parte de baixo. Então, vamos lá. Eu tenho aqui decote, ombro, cava, meu centro da frente, cintura. Essa é a minha blusa. E eu vou ter a minha calça. Vou fazer a minha calça, quero fazer em outro lugar aqui. Vou fazer aqui. Essa folga, se eu tenho costura na minha cintura, eu vou acrescentar um pedaço de folga aqui e vou acrescentar um pedaço de folga aqui. Agora, se eu não tenho costura na minha cintura, não tenho costura aqui, essa peça vai ser inteira, como é que vocês vão fazer? Primeiro de tudo, a gente precisa ter uma linha central, que significa o centro do nosso corpo, que é o fio reto. Então, tá aqui o centro do nosso corpo. Essa folga vai existir aqui na blusa e a gente tem que deixar uma folga também para a calça. Então, eu vou deixar aqui. A partir dessa folga, eu vou começar a colocar a minha calça. Então, daqui, ó, vai crescer o volume do bumbum e vai descer a perna. E aqui vai sair o gancho e vai fazer a perna para cá. Essa folga, então, vai existir. E aí, a gente fica com o molde inteiro. Então, independente de ter costura na cintura ou de ser o molde inteiro, essa folga tem que existir no macacão, tá? É uma folga mínima para esse movimento, de levantar o corpo e de descer o corpo, tá? Conseguir sentar, conseguir se movimentar.
é uma folga mínima. A gente vai posicionar o molde aqui sempre abaixo da folga, então. Respeita essa medida aqui. Não pode subir ela lá, tá? Interferir na medida da blusa. O que eu vejo as pessoas errando, né? Onde que as pessoas erram? Construindo o molde, interpretando o modelo direto em cima da blusa e da calça, sem colocar essa folga. E aí que vem, né, essa crença de que o macacão é uma peça difícil, de que o macacão não veste bem no corpo. Por quê? Porque a gente não está respeitando, né, essa característica dele de movimento, que é muito diferente de pensar só na blusa e de pensar só na calça. Como ele está ligado uma peça na outra, ele precisa desse tecido movimentando, dessa folga, tá? Então não pode construir direto. Então imagina aqui que eu tenha um bolso, né? Eu vou ter um recorte, eu vou ter alguma outra coisa aqui e as pessoas começam a fazer sem deixar essa folga aqui. Esse é o maior erro. Vai dar ruim. Essa peça não vai vestir. Então lembra, sempre, mesmo que a tua peça tenha costura na cintura ou se ela não tiver, inclui essa folga, tá? Que vai variar se o teu tecido tem elasticidade ou não, tá? Então sempre vai fazer. Como que a gente vai fazer? Como eu mostrei aqui, tá? Faz a blusa, acrescenta a folga. Coloca a folga aqui e coloca a calça. Bem desse jeitinho aqui, tá? E se o molde for inteiro, vai acabar ficando assim, então. E se ele for separado, tem aqui blusa e calça. E aí começa a interpretar, tá? Existe alguma exceção? Não, não existe. Essa folga sempre tem que ter. Senão não existe macacão, tá? E é por isso a importância da gente estar trabalhando essa folga aqui, porque ninguém fala dela. É uma folga que fica assim, subentendida. Ah tá, então eu vou começar a fazer macacão, vou pegar a parte de cima e a parte de baixo. Não. Se eu só pegar essas duas partes, não existe macacão. É uma peça que não vai vestir no meu corpo, não vai entrar confortavelmente, tá? Então, não existe exceção. Essa folga sempre tem que ter. Mesmo que o teu tecido tenha elasticidade, mesmo que a tua peça tenha corte na cintura ou que seja inteira, tá? É uma regrinha aqui para macacão. Aí sim, depois que tu inserir essa folga, tu pode interpretar a tua peça, tá? Se a gente não colocar, então, é uma peça que não vai vestir bem. E aí a gente vai ficar alimentando essa crença de que macacão é uma peça difícil e que não veste bem, tá? Lembrando que essa folga, então, é só para conforto dessa movimentação mínima que exige do corpo. De me movimentar para cima e para baixo, poder puxar o braço, tá? Mas não tem a ver com uma folga de estilo. Então, se a peça de vocês for ampla, vocês podem aumentar essa folga. Vai ganhar folga de lateral também, vai ganhar folga lá no ombro, na barra, rebaixar gancho. E se a peça de vocês for justa, essa folga aqui vai ser suficiente, tá? Então era isso. Queria trazer para vocês aqui esse conteúdo que é bem, bem importante, porque macacão é uma peça assim, ó, que é uma peça rica, né? Que tem muita construção, muita interpretação, que valoriza muito. Pessoas que gostam de macacão realmente gostam, só que precisa ser bem feita. E aí que entra o pecado, né? Que muitas pessoas têm dificuldade de fazer. Então, essa folga nunca é falada, mas ela é essencial para a tua peça existir, tá bom? Era isso por hoje. Fico muito, muito feliz de que vocês estejam aqui, tá? Convido vocês para ir lá na minha bio, então, e saber mais do nosso evento que vai acontecer na semana que vem, na quinta-feira, dia 7 de abril, às 20 horas, onde eu vou te ensinar a dominar a modelagem. Tu vai conhecer o meu método e vai conseguir aplicar em qualquer peça, tá bom? Um grande beijo, uma boa noite e até mais!